Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Eu vou abrir aqui um texto da palavra, João capítulo 10. Texto conhecidíssimo, muito apropriado para um momento como esse. E que fala da pessoa de Jesus, tá? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e em vida e vida superabundante. Que tenham em abundância. Ok. Esse texto aqui, irmãos, está falando da pessoa de Jesus. E aqui tem alguns ingredientes importantes para nós sabermos, nos aferirmos quanto a sermos ou não sermos ovelhas de Jesus. A ovelha tem algumas características importantes aqui nesse texto que merecem ser enfatizadas. Primeiro, a ovelha, ele está falando aqui que a ovelha, ela é aquela que ouve a voz. Nós encontramos na igreja muitas pessoas que até passam pelas águas do batismo, mas nunca se dispõem a ser ovelhas. Às vezes o que o pastor fala não faz sentido,
não gera uma cumplicidade, não gera uma obediência. Então a ovelha é aquela que ouve a voz do pastor. Segundo, aqui tem uma outra característica, que a ovelha tem a liberdade em Cristo Jesus de entrar e sair do aprisco. Uma coisa que não é cerceada na vida do cristão é o direito de ir e vir, principalmente quando ele está no centro da vontade de Deus. Nós encontramos muitas ovelhas que não ouvem a voz do seu pastor. Ora Jesus e ora o pastor aqui representado. Outras vezes nós encontramos ovelhas que não têm essa liberdade de entrar e sair do aprisco e continuar ovelha. Muitas entram no aprisco e se descaracterizam dentro do próprio aprisco. Nós encontramos pessoas que perdem a fé, que têm a sua fé desconfigurada, descaracterizada, mutilada, mesmo dentro do aprisco. E muitas pessoas que ao saírem do aprisco, no ir e vir da vida cristã, acabam se perdendo e se descaracterizando como crente. Então a vida cristã, ela é uma vida recheada de muitos ingredientes, mas desde que a pessoa não deixe de ser ovelha. Muitas pessoas estão indo à igreja, mas na verdade por um rito, mas na verdade por um outro objetivo que não é o objetivo de continuar sendo ovelha. Então a ovelha precisa ouvir a voz do pastor. A ovelha precisa ter a liberdade de entrar e sair no aprisco. E é importante que se saiba que o aprisco é um local de proteção. Não é um local de cerceamento. O aprisco não é um local onde aquele que se coloca como pastor trata o rebanho como propriedade exclusiva sua, ou da própria denominação, ou dos seus próprios interesses. O aprisco é um local de segurança, é um local de perpetuidade, é um local de nascimento, onde ocorre novos nascimentos. Então todos vocês que estão adentrando ao aprisco hoje, vocês têm a liberdade de entrar e sair. E mais que isso, o imperativo de ouvir a voz do pastor. Se o pastor é aquele que prega o que é a sã doutrina, que prega aquilo que é bíblico, por que não ouvir? Constantemente eu encontro pessoas que às vezes não ouvem o que eu digo. Se o que eu digo é bíblico, por que não ouvir? Se na minha vida há autoridade para poder ensinar e até cobrar, por que não ouvir? Então não perca essa característica primeira na vida da ovelha, que é a característica de saber ouvir. Eu encontro muitas pessoas, nessas indas e vindas da fé, que se dizem cristãs, mas não sabem ouvir. Desconsideram quando aquilo que se fala vai contra aquilo que a pessoa deseja estabelecer como verdade. E a verdade, em muitos aspectos, ela é inegociável. A verdade não é uma para cada um, a verdade é única para todos. A verdade não é uma filosofia, um conhecimento, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. O que nós temos são lampejos da verdade, o que nós temos é pequenos conceitos de verdade, porque na verdade nós não sabemos exatamente com exatidão o que é e o que não é. A palavra de Deus diz, Paulo fala que a nossa visão é como que por espelho, porque o que a gente vê às vezes é muito distorcido. Por mais que a gente creia que está na visão certa, no foco certo, às vezes nós estamos equivocados. Mas mesmo assim, há da nossa parte o entendimento de que a palavra que nós pregamos vem do céu, de que o ensinamento que nós damos é bíblico, sem querer ser o dono da verdade, mas trilhar por ela. Uma outra característica da ovelha é que ela, de modo nenhum, vai seguir pessoas estranhas. Ovelha não pode seguir estranhos. No mundo de hoje é muito difícil ser pastor e é muito difícil ser igreja, porque a gente não sabe exatamente qual é o modelo correto.
No domingo eu dou um esclarecimento sobre determinado assunto. Na segunda-feira a pessoa liga a televisão e está lá um televangelista falando algo que é contra o que eu estou dizendo. E aí a pessoa fala assim, mas e aí agora? A Bíblia está dizendo que a ovelha não ouve a voz do estranho. Porque esse televangelista, para quem tem um pastor local, ele é estranho. Ele é estranho. Porque quem pastoreia pela mídia não pastoreia. Porque pastorear é isso aqui, ó. É o corpo a corpo. Amém. Se eu tiver que chamar o Valdeir para dar uma bronca nele, eu como pastor não fico vermelho. E se eu tiver também que chamá-lo para elogiar, também não tem problema. Porque somos nós que pontuamos na vida de vocês. Não é o televangelista, não é o Billy Graham, com todo respeito, pessoas com nome a toda prova, mas espera um pouco. Muitas pessoas falam assim, importa seguir a Deus e não os homens. Interessante, né? O próprio Jesus obedeceu à hierarquia humana. Quando ele vai no Rio Jordão pedir autorização para que João Batista passe para ele a autoridade. Para começar o seu ministério, Jesus ele reconheceu a autoridade humana. O próprio Paulo, quando foi esbofeteado por um assistente do sumo sacerdote, chamou o sumo sacerdote de parede branqueada. Chamou ele de velho. No mesmo instante, alguém repreende Paulo e disse, olha só como você está falando dessa forma como sumo sacerdote? Paulo, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, me perdoa. Mesmo esbofeteado, se humilha diante de uma autoridade humana. Então essa história, ele importa seguir Deus e não os homens, isso está mais para rebeldia do que para sabedoria. Até que prove o contrário, a autoridade humana deve ser obedecida. Até que se possa realmente dizer contra ela, ela deve ser obedecida. A Bíblia fala que a ovelha vai fugir do estranho, porque a ovelha não conhece a voz do estranho. Me chama a atenção algumas atividades pastoris, né? Por exemplo, criação de gado. O vaqueiro conhece o gado pelo nome. E o gado conhece o vaqueiro pelo nome, pela voz também. Alguns dias atrás eu estive numa fazenda e eu vendo algumas vacas lá, eu falei, essas vacas não investem não? Aí alguém me falou, olha, se não for o dono, o vaqueiro estiver no curral, investe. Por quê? Porque a voz, o gado não tem faro aguçado, mas tem ouvido. Então vamos gravar isso. O timbre da voz. Você vai perceber que em alguns momentos, depois da ressurreição de Jesus, os apóstolos não conheciam pela fisionomia, mas conhecia no partir do pão, pelo jeito de falar. Porque, ao que tudo indica, o corpo glorificado ele é um pouquinho mais bonito do que o nosso. E aí a pessoa olha e fala, mas parece que não é, parece que é. Não, porque o corpo glorificado é diferente. Então, quando Jesus se apresenta aos discípulos, depois da ressurreição, ele não foi reconhecido pela fisionomia. Ele foi reconhecido pelo jeito de falar, pelo jeito de partir o pão. Então, queridos, nós precisamos estar atentos. Porque aqui Jesus fala, olha, existem falsos pastores. Eu sou a porta. Quem veio antes de mim é ladrão e salteador. Será que isso aqui está aqui por um acaso? Será que Jesus estava pensando no dia de hoje, nos nossos tempos, quando falsos pastores se levantam, aqui, ali, acolá, falsos profetas, que até produziriam sinais e enganariam a muitos? Está grafado na palavra. A Bíblia fala que no final dos tempos haveria tempo difícil, falsos profetas, falsos ensinadores, que estaria até operando sinais e milagres. E a gente tem visto isso. Muitos líderes religiosos que são aprovados pelas massas e que são reprovados por Deus. Porque o que os motiva não é uma motivação santa, mas são situações obscuras, sentimentos e
que a gente realmente não sabe o que leva as pessoas a se colocar na linha de frente. E muitos que se colocaram na linha de frente se perderam do próprio status que a posição concede. Certo dia, um pastor, agora há pouco tempo, um pastor falou assim, ser pastor é uma arte. E eu pensei comigo, não falei, pensei, continuar pastor é um show. Porque uma coisa é você ser, outra coisa é você estar e permanecer. São situações diferentes. Os discípulos não entenderam o que Jesus estava falando. E vocês estão entendendo o que eu falo? Amém. Estão entendendo? Aqui fala, olha, Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, porém, afirmou, em verdade vos digo, eu sou a porta. E vocês estão entrando não é pela porta do professor Antônio, do pastor Antônio, não é pela porta da Igreja Batista. É importante que vocês saibam disso. Irmãos, eu às vezes sou um pouco controverso, porque ao mesmo tempo que eu exalto a Igreja Batista, eu bato na Igreja Batista. Porque se ela errar, ela é merecedora de avaliação. E às vezes alguém que chega na igreja uma vez, me vê pregando, fala, ele é muito crítico, mas eu sou crítico comigo também. Então, Jesus está falando, olha, é preciso entrar pela porta. Olha, eu sou a, artigo definido, porta. Jesus não disse eu sou uma das portas. Eu sou aquela porta. Não. Eu sou a única, a verdadeira, a autêntica, a original, a embasada, a autorizada, outorgada por Deus para conduzir o rebanho à salvação. Glória a Deus. Tem muita gente seguindo o Gautama, Buda, mas Buda não é porta. Tem muita gente seguindo Allan Kardec não é porta. Tem muita gente seguindo outros seres, não são porta. Só existe uma porta. Tem muita gente dando valor à religião. Religião não salva. Porque se religião salvasse, fariseu estava tudo no céu. E se não existir purgatório, que é o que eu acho que não existe, estão queimando até hoje lá. No inferno. Então, irmãos, Jesus é a porta. Tem que entrar por ele. Pastor, como é que eu faço para entrar por ele? Como você está fazendo agora. Aceitando-o como único e suficiente Salvador. Não tem dois. Não tem Maria, não tem José, tem Jesus. O único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Que a si mesmo se humilhou. Humilhou a ponto de morrer numa cruz. Para que o seu nome prevalecesse sobre todos os demônios, sobre todos os anjos, sobre todos os arcanjos, querubins e serafins. E assentado à destra de Deus, hoje, eu tenho certeza que na eternidade, lá no cosmos, lá onde ele se encontra, ele está ouvindo o que nós estamos falando. E se eu puder dizer, eu digo, Jesus nesse exato momento, ele não está sentado, ele está em pé. Em pé, olhando com atenção o que está acontecendo aqui. Vocês estão vendo uma verdadeira movimentação para a nossa igreja. Há uns 3 anos atrás, o Senhor me falou comigo, mostrou para mim, que a nossa igreja seria uma arca, que estaria recebendo as pessoas que quisessem uma vida nova, quisessem uma segurança, uma proteção contra essas coisas que vocês estão vendo aí. Um monte delas. E até hoje, creio eu que nós estamos nessa vertente, ora ilustrada pelo Senhor, de ser uma igreja autêntica, verdadeira, e que Deus nos concede assim. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O que muita gente não sabe é que esse ladrão ele tem um nome. E Jesus foi o único que desvendou o nome dele. Porque até então ele se escondia na cortina, na linha do tempo, com vários nomes. Para os babilônios ele dava o nome de Marduk.
Para os cananeus ele dava o nome de Baal, Astarote. E assim ele ia dando nomes, dependendo do povo que cultuasse divindade X, Y e Z. Aí Jesus disse, não, o nome dele é Satanás. E o profeta Isaías disse, ele é um anjo que caiu do céu. Ezequiel diz, ele é o querubim da guarda, o querubim ungido, que se rebelou contra Deus e quis ser igual a Deus. Ele tem nome. E ele veio para roubar, matar e destruir. E não tem prova melhor do que isso que nós estamos vendo aí no mundo. As famílias estão sendo destroçadas. O casamento tem sido tentado por parte das trevas a acabar com o casamento, destruir o casamento. Criando modalidades e criando alternativas que não são bíblicas. E as pessoas não se apercebem. E as pessoas não enxergam que tudo isso é um estratagema do inferno. Porque tudo que Deus fez com muito amor e viu que era muito bom, o diabo tenta destruir, roubar, matar e destruir. Então tem que ter alguém que levante a voz e fale. É preciso que haja alguém com coragem que fale em nome do Senhor. Porque enquanto houver um profeta nessa terra, Deus continuará operando. Sabe, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ele está dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados. E as pessoas continuam cansadas. E as pessoas continuam sobrecarregadas. Tentando seguir suas filosofias. Tentando seguir suas placas denominacionais. Enquanto Jesus disse, olha, eu sou a porta. Não é a igreja evangélica que é a porta. Não é a igreja católica que é a porta. Não é o kardecismo que é a porta. Eu é que sou a porta. Tem que entrar por mim. E quem quiser entrar por mim, a si mesmo se negue. Tome sua cruz e siga-me. Quem não abandonar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Quem se envergonhar de mim, de minhas palavras, eu também me envergonharei dele diante do Pai. Quem não me confessa como Senhor, eu também não o confesso diante do Pai. É uma troca. A vida com Deus, ela é uma troca. Só que é uma troca onde o amor de Deus veio primeiro, a ponto de dar o seu próprio Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse vida eterna. E aquele que em seu coração crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E ainda que morra, viverá. Então as pessoas, irmãos, elas se enganam porque gostam. Mas a verdade, ela é dita. A verdade, ela é dita, ela é gritada aos ouvidos do mundo inteiro. Nós temos dois caminhos. Ou entramos pela porta, que é Jesus, ou entramos pelos portões das facilidades do mundo. Onde tudo pode, onde não há regra, onde não há limite, onde não há respeito, onde não há santidade. Quer entrar por esse portão largo, grande, espaçoso? Boa viagem. Mas enquanto isso, nós vamos continuar pregando um evangelho como esse, simples. Onde você não tem que pagar nada para ouvir. E onde Deus trabalha na mente de cada um. E eu sei que daqui vai sair novos batismos. Amém. Uma palavra dessa, irmão, ela não entra e sai. Ela não entra no ouvido e sai no outro. Ela entra, trabalha e volta para Deus. A palavra, quando é de Deus, ela volta para Deus. Deus não opera no nada. Deus opera nos corações humanos. E nós somos a obra-prima da criação. Foi para nós que Deus criou esse mundo. Foi por nós que Jesus morreu. E é por nós que Ele vai voltar. Mas a Bíblia diz que a igreja vai subir. Assim, desse jeito, vestido de branco. Hoje nós estamos aqui com uma roupa emprestada. Mas fique sabendo que no dia em que Jesus vier na parúzia buscar a igreja, que é o arrebatamento, que para muita gente é loucura, mas as coisas de Deus sempre foram loucura. Que Jesus vier até as nuvens, e os anjos tocarem a trombeta. A Bíblia diz que num piscar de olhos nós vamos subir. E os mortos em Cristo ressuscitarão. E vamos nos encontrar com Ele ali, logo em cima. E vamos para o céu, vestidos de branco, como hoje. E lá já existe uma mesa posta. E haverá um casamento. E nesse casamento o noivo é o próprio Jesus e a noiva somos nós, igreja. Nós somos a noiva dele, ataviada, vestida de branco, sem mancha, sem pecado. Porque a partir do momento em que o sangue de Jesus desce sobre as nossas cabeças,
todo pecado é perdoado. E é isso que o inferno fica furioso. É porque Jesus, num simples ato de morrer na cruz, gotejou sangue sobre as nossas vidas e o nosso pecado foi perdoado. E a nossa dívida foi rasgada. E hoje nós somos seres que não devemos nada para diabo nenhum. Nós somos seres que, apesar de falhos, temos em Cristo Jesus uma adoção para nos tornarmos filhos de Deus a partir da morte na cruz. Então, eu deixo essa palavra para todos vocês. Se Deus tem falado no coração, no seu coração, você que ainda não se batizou e que tem resistido a Deus, às vezes as pessoas me procuram e falam: pastor, mas o meu parente fulano de tal não quer aceitar Jesus. Eu falo: olha, enquanto ele não entendeu, ou ela não entendeu, está tudo bem. Mas o dia que ela entender, ou ele entender que Jesus está falando, e ela continuar, ou ele continuar resistindo, a briga dele não é comigo, é com Deus. E até hoje eu não vi ninguém brigar com Deus e ganhar, perde todas. Então que o Senhor Jesus conceda graça a cada um de vocês. E que vocês tenham a humildade, de verdade. Às vezes vestir uma roupa branca como essa, vir para um lugar desse, ficar na beira de uma piscina, escutando alguém falar, pode parecer loucura, mas é uma loucura que conduz à vida eterna. O justo viverá pela fé. Se tem alguma coisa em nós que vale a pena, é a fé. Só isso importa, só isso vale a pena, só isso dignifica o homem. E a nossa fé é um fio metal que nos conduz a Deus. É o elo de ligação a Deus. A nossa contrapartida é a fé. Para a salvação é preciso que nós creiamos. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Crer no Senhor Jesus, dê testemunho. Porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu quero esse Jesus aí. Você ficou diferente. Você já não é a mesma. Você já não é o mesmo. Coisas que te irritavam não irritam mais. Por qualquer coisa você ficava irado ou irada, você já não fica. O que está acontecendo? Está acontecendo que agora eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E quando Deus age em nós, nada impedirá. Perfeito, perfeito é Jesus. Nós nunca vamos ser perfeitos nessa terra. Mas uma coisa é certa: nós somos melhores a cada dia. Pronto para reconhecer o nosso erro e dispostos a mudar de vida. Amém? Que Deus abençoe. Irmã Edna, você confirma a sua pública profissão de fé quando disse que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim. Amém. Okay, pode deixar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo na condição de ministro da palavra. Amém. Você confirma a sua pública, Miriam, sua pública profissão de fé, que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim. Na condição de ministro da palavra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você confirma, Gábata, a sua pública profissão de fé, que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Ok. Na condição de ministro da palavra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nathaniane, você confirma a sua pública profissão de fé de que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Ok. Na condição de ministro da palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Melissa, você confirma a sua pública profissão de fé que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim. Na condição de ministro da palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
confirma sua pública profissão de fé de que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Ok. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Fabinho, você confirma sua pública profissão de fé de que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim. Ok, pode botar no nariz. Na condição de ministro da Palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Maria Aparecida, a senhora confirma sua pública profissão de fé de que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim. Sim. Na condição de ministro da Palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Cristiane, você confirma sua pública profissão de fé quando diz que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim. Ok. Na condição de ministro da Palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Keila, você confirma sua pública profissão de fé de que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Tá. Pode tampar. Na condição de ministro da Palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Alex, você confirma sua pública profissão de fé de que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Tá, então tampa o nariz, assim, tá? Na condição de ministro da Palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Irmão Renato, você confirma sua pública profissão de fé de que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim. Ok, pode. Na condição de ministro da Palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Ranes, você confirma sua pública profissão de fé de que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim. Na condição de ministro da Palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Hélio, você confirma sua pública profissão de fé de que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim. Ok, pode cantar. Na condição de ministro da Palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Raj, você confirma sua pública profissão de fé de que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim. Na condição de ministro da Palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Nani, você confirma sua pública profissão de fé de que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim. Na condição de ministro da Palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você confirma sua pública profissão de fé de que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador? Sim. Ok? Na condição de ministro da Palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você confirma sua pública profissão de fé de que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim. Na condição de ministro da Palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Vandeir,
Você confirma a sua pública profissão de fé de que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim. Na condição de ministro da Palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.